Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de maio de 2025. Grandes transferências de equipamentos europeus para a Ucrânia. Trump diz que confia em Putin. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal porque aqui você vê a verdade. Também deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. A Europa, a União Europeia e aliados, vou destacar só 2 países aqui, mas muito mais outros estão fornecendo, que não deixaram claro, né? Tanques, equipamentos de obus Caesars, né? Veículos de combate e também outras transferências de material necessário para a Ucrânia. E que já estão acontecendo, né? E quero destacar aqui 4 grandes transferências, né? Que a Bélgica vai fornecer à Ucrânia 1 bilhão de euros, quer dizer, no total já está indo esse material, parte dele, e esse pacote inclui diversos tipos de equipamento militar e também uma ajuda de 645 milhões de euros que a Bélgica também está fazendo para produzir, por meio da indústria belga, desse 1 bilhão, 645 milhões são produzidos pela indústria da Bélgica. Significa que uma parcela significativa dos fundos retorna à economia belga, em apoio ao emprego e no setor de defesa do país. Isso é o que eles estão falando, o governo, justamente para justificar e mostrar à sua população que a maior parte dos equipamentos que eles estão fornecendo à Ucrânia, ela é fornecida pela própria indústria da Bélgica, né? E de acordo com a reportagem, esse pacote, que é um pacote novo de ajuda, outros já estavam indo e já foram recebidos, estão sendo usados, mas ele também acrescenta que estão indo 100 ambulâncias blindadas, isso é muito positivo, a Ucrânia precisa muito disso, para retirar rapidamente os seus feridos da linha de frente, e também veículos de transporte de tropas e veículos blindados de combate, né? E a Bélgica também vai fornecer à Ucrânia 5 embarcações de superfície não tripuladas que podem atuar tanto no Mar Negro como no rio Dnipro. E também equipamentos médicos, sistemas portáteis de detecção de drones, óculos de visão noturna, equipamentos de proteção contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. O pacote também incluirá mais de 16 mil armas e também unidades de artilharia, além de 20 sistemas de defesa aérea. O Cerber, primeira vez que eu estou ouvindo esse de defesa aérea, é um equipamento, é um material bélico fabricado por eles, né? Desenvolvido pela própria Bélgica. Ele também, e tanques Leopard, também ela está cedendo para a Ucrânia. E também ela vai investir mais no treinamento de pilotos ucranianos e de mecânicos para a manutenção dos caças F-16, como parte dessa coalizão internacional de cooperação com a indústria de cooperação, né? Então existe também a coalizão dos dispostos e a coalizão de cooperação, ou seja, que estão cooperando financeiramente e com material bélico e outros materiais necessários para a Ucrânia. E também construindo instalações na Ucrânia para a produção de foguetes de 70 milímetros, também em colaboração com empresas belgas e empresas locais ucranianas. Então, acho que é uma coisa muito positiva, né? A França também anunciou que o próprio presidente Macron anunciou há 2 dias que, segundo fontes, né, todos os obuses autopropulsados Caesar, né, que são obuses autopropulsados, são produzidos na França, que serão produzidos e que já foram produzidos em 2025, todos foram e os próximos serão entregues à Ucrânia. É uma medida que sinaliza o forte apoio da França, o forte apoio ocidental à Ucrânia, em meio à sua defesa contínua contra as forças russas. Segundo fontes, esse compromisso se traduz em 12 obuses por mês, né, que já foram e outros irão. Então, um total de 144 obuses esse ano que a França irá entregar para a Ucrânia. E tem também a questão de que a Alemanha ela vai entregar os Tauros, mas o novo chanceler, que foi eleito, que é o principal dirigente do país, disse que tudo isso vai ser tratado em sigilo.
quando vai, quantos vai, não serão divulgados como as outras informações que normalmente eram divulgadas desde o início da guerra pelos Estados Unidos da América e pela União Europeia. Acho essa coisa muito positiva, muito importante, porque que os russos descubram a hora que eles virem os destroços, os pedaços, quando se chocarem contra os alvos russos. Aí eles vão saber se os Taurus estão lá ou não, se conseguirem distinguir. É assim que tem que ser, para não preparar o inimigo, não avisar que vai atacar e com o que ele vai atacar. Né? A França tem aumentado constantemente as entregas de Caesars, desses obuses autopropulsados, e ela já tem entregue 67 unidades até outubro de 2024. Ela já tinha entregue esse número grande, vai chegar aí perto de 200 mil, 200 obuses autopropulsados dessa Caesar, de fabricação francesa. Bom, outro assunto que eu destaquei no início, né? Trump disse que confia em Putin. Para confiar num cara que é um criminoso procurado por sequestrar mais de 30 mil crianças ucranianas, eu não sei quem é um cara que poderia dizer isso assim publicamente. Por dinheiro, se for dinheiro, tem que se cuidar, porque pode ser o próprio Judas. Alguém que confia num exército que ele comanda de estupradores, de assassinos, de torturadores, que ataca civis, destrói casas, destrói famílias, destrói vidas de inocentes. E ele disse ainda que não vai sancionar a Rússia e está preparado para recuar nas negociações de paz na Ucrânia. Vou dar os detalhes disso. Achei que ele está sem compromisso, ele está meio largadão. Ele marcou a reunião entre os dois e foi para casa dormir. Falou isso para a imprensa, que isso aqui é uma continuação de todos os outros dois vídeos, mas principalmente da primeira parte que eu falei no primeiro vídeo. Então, Donald Trump, em declarações separadas, né, ele fez uma entrevista, depois colocou na rede social e deu uma outra entrevista também. Essa é a última entrevista, também ontem, 19 de maio. Né? Ele disse que confia no presidente russo Vladimir Putin. Não imporá sanções à Rússia, mas abandonará os esforços de paz na Ucrânia se não houver progresso. Então ele vai abandonar, vai chutar o pau na barraca, vai embora, pegar a bola, daqui eu não brinco mais, a minha bola é minha, eu vou para casa. É isso que ele vai fazer. Ou seja, aquele compromisso de acabar a guerra em 24 horas, 48, 100 dias, 3 meses, acabou. Ele já cansou, não quer mais saber, não brinca mais. É aquele menino que só tem jogo se ele jogar porque a bola é dele. Então, e ainda escolhe os jogadores dos dois times que ele não gosta, não brincam com ele. Então, Trump e Putin conversaram por telefone, como eu já disse para vocês, uma conversa de 2 horas na data de ontem, enquanto a Ucrânia e os aliados intensificavam esforços também para pôr fim à guerra na Rússia. Negociações, a Europa está bem fechadíssima com a Europa, com a Ucrânia nesse aspecto, né? E Putin não tem concordado com o cessar-fogo total em sua conversa telefônica com Trump. Ele falou isso ontem também, apesar dos apelos dos líderes mundiais para que eu fizesse. E todos eles pressionaram o Trump, para que o Trump colocasse isso de uma maneira firme para eles, senão seria sancionado. O Trump não concordou com isso, tanto que disse que não vai sancionar, porque o cara é um camarada legal, né, boa gente. E aí, quando os repórteres perguntaram para ele, confia em Putin? Trump disse simplesmente assim, novamente, né, que ele já tinha falado na entrevista anterior. Sim, curto e grosso. Acho que algum progresso foi feito. A situação lá é terrível, né, respondendo as mesmas coisas. Né? 5 mil jovens são mortos toda semana, disse Trump do lado de fora da Casa Branca. Ele fez uma coletiva com a imprensa, todo mundo em cadeira, sentado do lado na grama ali da Casa Branca, e ele falando com a imprensa. Trump observou que os Estados Unidos da América continuam em contato com a Europa, enquanto os esforços para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia estão em andamento. Ele disse, conversamos com os líderes da maioria das nações europeias e estávamos tentando resolver tudo isso, disse ele. Trump não imporá novas sanções contra a Rússia, porque há uma chance, segundo ele, de progresso em direção a um cessar-fogo. E isso aqui ele ainda falou, daí não ali fora, mas no Salão Oval, né? E ele falou isso no Salão Oval da Casa Branca. Aí ele disse, porque acho que é uma chance de fazer alguma coisa. E se você fizer isso, no caso das sanções, poderá piorar muito a situação, falou Trump. Isso, inclusive, todas as TVs acabam, acredito que aqui no Brasil também devem ter dado isso. Mas a CNN americana deu. Se ela deu, talvez tenham dado aqui também. Mas pode chegar um momento em que isso vai acontecer, ele falou.
Trump reiterou que abandonaria os esforços para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia se não houvesse progresso. Que abandonaria, então reiterou que abandonaria os esforços para acabar com a guerra, se não tiverem um sucesso, não tiverem um avanço. Eu te digo, falou ele, grandes egos estão envolvidos, mas acho que algo vai acontecer. E se não acontecer, eu simplesmente recuo. E eles vão ter que continuar, disse Trump ainda no Salão Oval. O presidente dos Estados Unidos reiterou comentários anteriores de que acredita que Putin quer acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não dá para acreditar nesse cara. Se ele acredita nisso, até agora o Putin não deu nenhuma demonstração. É o que eu sempre falo. Zelensky quer paz, quer um cessar-fogo. Putin não quer porque ele quer toda a Ucrânia. E ele vai continuar, se deixarem ele continuar. Então ele tem que ser derrotado agora. Eu disse, quando vamos acabar com esse derramamento de sangue, esse banho de sangue, falou Trump. É um banho de sangue e eu acredito que ele quer acabar com isso, disse Trump, referindo-se à sua conversa com Putin na data de 19 de maio, que é ontem. Mas eu acho que o Putin não está nem aí para os mortos dele, que já, segundo os próprios russos, dizem que já passou de 1 milhão de mortos do exército dele, só do exército dele. Então ele não está nem aí para isso. E ele usa esse pessoal como bucho de canhão deliberadamente, e ele sabe que está usando. É uma estratégia dele, que desde Lenin, desde Stalin, eles usam essa estratégia. E não evoluíram, não aprenderam nada. Em vez de um cessar-fogo, Putin insistiu em negociar um memorando sobre um possível futuro tratado de paz, que eu já falei no anterior. O ditador russo, após uma conversa de 2 horas com Trump, em 19 de maio, ele insistiu nisso. E antes disso, ele não vai negociar nenhum cessar-fogo. E talvez nem depois disso, né? Na minha opinião. A posição da Rússia nas negociações de paz é inalterada. Exige eliminar as causas básicas da guerra. Isso quem falou foi o ditador russo, Putin, que também deu uma entrevista. Não deu uma entrevista, ele chegou e falou, fez uma declaração para a televisão russa, que depois foi retransmitida no Ocidente. Né? E é isso que ele quer. Né? A ligação entre o Trump e o ditador da Rússia, após as negociações, ocorre justamente depois depois dessas tentativa frustrada, na minha opinião, de inconclusivas na Turquia. Nas negociações de Istambul, de 15 de maio, a Rússia enviou uma delegação de autoridades de baixo escalão, que não tinham poder de decisão nada, e reiterou exigências maximalistas. E o Putin continua a exigir essas reivindicações ainda maximalistas, né? E quer que a Ucrânia aceite a perda da Crimeia e das outras 4 regiões que ele tem parte delas, mas não tem na totalidade delas e não está conseguindo tomar, apesar de 3 anos dessa guerra assassina, cruel, sanguinária, iniciada pelo próprio ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Inscreva-se porque aqui você tem uma certeza, você viu a verdade, eu conto com você. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade. Obrigado.